seja empurrado pelos seus problemas, mas conduzido pelos seus sonhos, amém? Como é bom estarmos aqui nessa manhã. Esse culto, na verdade, é um culto para o nosso Deus. Estamos aqui para entregarmos todo o nosso coração, amém? No convívio, todo o nosso coração para escutarmos a pregação, todo o nosso convívio para praticarmos a palavra de Deus e aproveitarmos cada momento do culto. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à Igreja Cristã Internacional de São Paulo, amém? Vamos começar com oração. Deus e Pai, muito obrigado, porque hoje, Pai, o Senhor vai nos chamar a sonharmos, Pai. Mas não é um sonho qualquer, Pai, é um sonho que é o propósito da nossa vida. É um sonho que dá sentido a cada um de nós, Pai eterno. Pensarmos os pensamentos do Senhor, nos envolvermos, Pai eterno, com aquilo que realmente tem sentido nessa vida, com aquilo que realmente, Pai eterno, vai nos levar para a eternidade. Obrigado por estarmos aqui, Pai. Também quero orar, muito grato pelos nossos líderes, Pai Raul e Linda, que não estão aqui conosco, Pai, mas sabemos, Pai eterno, que o Senhor tem usado nossos líderes, Pai eterno, para que possamos ver o amor do Senhor também, Pai. Obrigado, Pai eterno, obrigado por cada líder aqui, Pai, cada pessoa, cada discípulo, Pai eterno, que tem entregado o seu coração, Deus. Obrigado por cada um, Pai eterno, que tomou a decisão de ser comprometido para o Senhor, Pai. Obrigado por tudo. Esteja conosco agora, em nome do Seu Filho Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Hoje vamos falar sobre sonhos. Sonhos não no sentido místico, transcendental, né? Mas sonhos no sentido como propósito de vida. Sonho como um desígnio da sua vida, o que dá sentido à sua vida. E o que nós percebemos, olhando para a humanidade, quando nós vemos as grandes descobertas científicas, as grandes revoluções que aconteceram, Revolução Francesa, Revolução Industrial, né? Vemos muitas revoluções que aconteceram na humanidade. Quando nós olhamos para as grandes obras de arte, né? Quando pensamos em Michelangelo, né? Pensamos em Leonardo da Vinci, né? Nós vemos pessoas que têm algo em comum. Mesmo aqueles, pensando nos dias de hoje, né? Que criaram grandes empresas multinacionais, nós vemos que por detrás de das grandes criações que existem, vemos homens que sonham, homens que tinham e que têm um propósito de vida, pessoas que se entregaram totalmente por algo, ainda que seja algo perecível, ainda que seja algo que não vai trazer a vida eterna para as pessoas, mas são coisas grandiosas. Tem alguém que sonhou, tem algo que impulsionou a mente desses homens que causaram impacto na sociedade. E esse é o tema de hoje. O tema de hoje é: Deus é do tamanho dos seus sonhos. Você me diz quais são os seus sonhos, eu me digo quem é o seu Deus. Se seus sonhos são para essa vida, se seus sonhos não são para a eternidade, você tem um Deus, mas talvez não seja o Deus com D maiúsculo. Se os seus sonhos são para a eternidade, se você se adentra aos pensamentos de Deus, se você entende os desígnios de Deus para a humanidade, se você pensa em eternidade, o seu Deus é eterno com D maiúsculo, amém? Grandes homens sonham grande. Deus é eterno e seus sonhos são para a eternidade. Não tem como dizer que nós temos os sonhos de Deus em nossa vida se eles não são para a eternidade. Vamos pensar um pouquinho, fazendo parte da introdução ainda. Vamos pensar um pouquinho como Deus pensa. Quando Deus olha para a humanidade, quais são os seus desígnios? Qual é o propósito de Deus? Vamos para 1 Timóteo, capítulo 2. Estão animados, irmãos? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Diz o seguinte:
E isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento do quê? Da verdade. Qual é o sonho de Deus? Qual é o desejo de Deus? O que está na intimidade de Deus? O que está lá dentro dos pensamentos de Deus? Tem um sonho ali, tem um desejo. Qual é o desejo dele? Que todos os homens sejam salvos, ainda que saibamos que nem todos vão ser salvos. Mas o desejo de Deus é que haja salvação e todos consigam conhecer algo muito interessante. O que? A verdade. Conhecer a verdade. Mas para isso, para que esse sonho se concretizasse, precisou haver um sacrifício muito grande da parte de Deus. E está lá em João capítulo 3. Vamos para João capítulo 3. Versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deus deu o seu Filho para que nós tenhamos a eternidade. Deus deu um sacrifício muito grande, fez um sacrifício muito grande, pelo seu sonho, pelo seu desejo. E se nós estamos aqui pensando nos desígnios, nos sonhos de Deus, nós precisamos ter esses mesmos sonhos, ter esses mesmos objetivos. E nós estamos aqui como igreja hoje, porque primeiro Deus sonhou e depois homens pegaram o sonho de Deus. É por isso que nós fazemos parte do reino de Deus na face da terra. Amém? Isso é incrível! Oportunidade de salvação, Deus, Ele não só teve um sonho, Ele fez um sacrifício e também elaborou um grande plano. O plano de montar um reino, amém? Onde Ele seria o rei, onde Ele é o rei. Então hoje nós falamos de reino de Deus. O reino de Deus inaugurado lá em Atos 2, com a chegada do Espírito Santo. Então hoje nós temos um reino estruturado, onde há discipulado, um reino onde as pessoas ajudam umas às outras a lidarem com as suas dificuldades, mas principalmente colocando o sonho no coração de cada um, amém? Discipulado é para isso, é para que possamos sonhar o sonho de Deus. E o reino de Deus avança. Desde 2007, nós já estamos em 18 países como igreja e mais 4 países em grupos remanescentes. Estados Unidos, Chile, Inglaterra, Brasil, México, França, Austrália, Índia, Rússia, Filipinas, Nigéria, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, China, Costa do Marfim, Colômbia, Ucrânia, Haiti, Suécia, amém? Estamos em mais 4 países com grupos remanescentes: Congo, Bolívia, África do Sul, e na conferência agora em fevereiro vamos enviar a igreja para Quito, no Equador, amém? Esse é o reino de Deus que avança poderosamente. Nada disso aconteceria se pessoas não sonhassem o sonho de Deus. Como ser comprometido? Como dizer que eu sou comprometido como discípulo? Se os meus sonhos batem com os sonhos de Deus. Mas para sonhar os sonhos de Deus, eu quero falar aqui sobre 2 pontos. Primeiro ponto: para você sonhar os sonhos de Deus, saiba quem você é. E segundo ponto, para você sonhar os sonhos de Deus, saiba o que você quer e faça acontecer, amém? Primeiro ponto, saiba quem você é. Segundo, saiba o que você quer. Saiba quem você é. Quem é você? Pessoas costumam nos chamar por aquilo que elas veem. Nós temos pessoas muito diferentes aqui, amém? Com diversas origens. Quem você é? Pessoas costumam chamar aquilo... Quando as pessoas não sabem o seu nome, normalmente ou quer te chamar ou se referir a você numa conversa,
e não sabem o seu nome, elas vão chamar você pelas suas qualidades físicas. Eu tinha um apelido quando eu era magro. Hoje nem tanto, a barriga já está aparecendo, né? Está meio difícil. Mas era magrão. Ah, o magrão? Ah, sei, aquele magrão que passou aqui, sei. Então eu era o magrão. Eu era mais ou menos como o Roberto, assim, né? Mais esbelto. Outros são chamados de baixinhos, outros de careca. Tem pessoas que são chamadas de idosas, para não falar velhos, né? Então, não vou falar do Manuel, tá bom? Porque ele fez aniversário ontem, então eu vou dar uma pausa no Manuel. Mas por que nós chamamos pessoas de acordo com as suas qualidades físicas? Por que nós podemos chamar alguém de baixinho? Porque sempre tem alguém como referência para que possamos determinar que a pessoa é baixinha. Porque tem que ter alguém ao redor dessa pessoa que são mais altas. Então, por comparação, nós conseguimos distinguir algumas características de cada um de nós. Então, não existiriam pessoas feias se não houvesse pessoas bonitas. Obviamente, não? Então, acho que alguns aqui, né, Anderson, o pessoal fica nessa com Vian, né? Então, ou seja, não existiriam pessoas altas se não existissem pessoas baixinhas. Então Deus fez pessoas diferentes, nós somos diferentes uns dos outros. Mas o que eu estou falando são coisas que vemos humanamente. Se nós pudéssemos enxergar o indivíduo como ele é por dentro, de acordo com o seu caráter, do que será que chamariam você? Eu sei como chamaram Jesus. Eu sei que Jesus é a nossa referência de amor, porque no mundo não existe amor. É a nossa referência de paciência, de coragem, porque no mundo não existe coragem espiritual para pessoas assumirem os seus pecados. Nós vemos em Jesus o nosso grande exemplo de humildade. Por quê? Porque não existe humildade no mundo. Todos nós aqui somos orgulhosos. E se você pensa que não é orgulhoso, eu tenho uma notícia para você. Exatamente, você é mais orgulhoso do que você pensa, né? Quem fala que não é orgulhoso já está sendo orgulhoso. O orgulho está intrínseco no ser humano, faz parte do caráter do ser humano, infelizmente. É por isso que existe Jesus. Jesus veio para nos deixar um padrão. Nós temos que nos comparar com Jesus, irmãos. Temos que comparar com situações espirituais. Temos que nos comparar com o caráter de Jesus, amém? É isso que vai fazer diferença para a eternidade. E é assim que Deus quer salvar a humanidade. Para que nós possamos nos desafiar, nos encorajar, nos animar uns aos outros, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Olha que interessante o que aconteceu em Atos capítulo 4, versículo 8. Nós temos um bom exemplo aqui. Saiba quem você é. Olhe para você. Atos 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Olha só uma característica. Você olha para Pedro, eu não sei como Pedro era. Não sei se ele tinha barba, se ele era baixinho, se ele era alto. Podemos levantar conjecturas aqui, hipóteses, ok? De como Pedro era. Eu só sei de uma coisa: a Bíblia sempre exalta valores espirituais. Você não pode dizer como era Paulo, você nem pode dizer como era Jesus. Alguns falam, Jesus não era esse loiro de olhos azuis que eles pintam por aí. Jesus era um homem do Oriente Médio. Podemos fazer conjecturas aqui. Mas uma coisa eu sei: a Bíblia, ela dá valor a questões espirituais. Então, quando fala de Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores que todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que
que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha só que interessante agora. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns. Olha o paradoxo aqui, né? Olha a diferença, melhor dizendo. Eram homens corajosos, mas homens comuns. Homens vistos pela humanidade, pelas pessoas, como homens comuns, homens sem instrução. Mas vistos com os olhos espirituais corajosos, não? E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como reconhecer que alguém anda com Jesus? Por características espirituais. Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 13, vendo a coragem, corajosos, impacto na humanidade. Por quê? Porque eles sabiam quem eles eram aos olhos de Deus, amém? Você sabe quem você é aos olhos de Deus? O que você pode fazer quando você sonha os sonhos de Deus, amém? Vamos para uma outra escritura, Tiago capítulo 5, versículo 17. Olha que interessante essa. Tiago 5, 17. Elias era humano como nós. Se você achava que Elias era um ser, sabe, diferente, né? Se você comparava Elias como sendo algo muito distante de você, aqui isso cai por terra. Elias era humano como nós. Ainda ele tinha sido arrebatado, mas mesmo assim, era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Não precisa fazer essa oração, tá bom? Nós estamos precisando de chuva aqui em São Paulo, ok? Mas o que eu quero destacar aqui é que na época de Elias foi necessário que não chovesse por 3 anos e meio para que o povo pudesse lembrar de algumas coisas espirituais. Porém, ele era comum. E o que fez a diferença? O que fez a diferença na humanidade é que ele orou fervorosamente. O que faz a diferença para que homens sejam ou tenham características espirituais visíveis? Precisamos estar cheios do Espírito Santo como Pedro e João naquela ocasião. Precisamos ter coragem, como Pedro falou com coragem, e João também. Precisamos também o que? Orar fervorosamente. Quando você tem um sentido na sua vida, e quando você faz esse sentido na sua vida ser um sentido que realmente vai causar impacto, efeito na humanidade, você não fica só com esse sonho dentro de você, você faz alguma coisa. Você ora fervorosamente, amém? Deus é do tamanho do seu sonho. Quem é o seu Deus hoje? Se você não sonha e não tem o propósito que Deus tem, provavelmente o seu Deus é um Deus com D minúsculo. Se você sonha, e os sonhos eternos para trazer a eternidade na vida das pessoas, o que é salvação? É levar a eternidade. O mundo é finito, as pessoas são finitas, tudo é perecível, a nossa carne é perecível. Você pode ser a pessoa mais linda da face da terra, você pode ser uma pessoa muito... Hoje, quando a Maria José, minha esposa, viu o Luca aqui, nossa, você está bonito hoje, hein, Luca? Hoje, né? Queria encorajar o Luca, né? Mas você pode ser a pessoa mais linda do mundo, mais linda do universo. Se você tapar o nariz da sua boca por 5 minutos, em algumas horas você começa a cheirar mal. E você vai começar a ficar feio. Por quê? Porque tudo o que nós vemos aqui, tudo que os olhos humanos conseguem enxergar, são coisas perecíveis, inclusive a nossa carne. Então, quando nós falamos de salvação, quando Deus fala de salvação, Deus está falando algo além da carne, está falando de eternidade. Então, olha só a responsabilidade que nós temos, irmãos, levar a eternidade para as pessoas. É por isso que estamos no reino de Deus, amém? Deus é do tamanho do seu sonho.
Eu quero levantar aqui alguns exemplos. Nós tivemos, nessa sexta-feira, o batismo da Nicole, amém? Então eu ouvi algumas vezes a Edilene compartilhando nas reuniões, com muita fé, com muito entusiasmo em relação a Nicole. Eu olhava a Nicole nos cultos, eu via que ela realmente estava sedenta por aprender a palavra de Deus. Via ela também, ainda vejo como uma jovem, amém? De 19 anos, não? 18 ainda. E, porém, a Edilene tem tanto amor para a Nicole, sabe? Eu vi a Edilene falando com tanto zelo, com tanta vontade que ela fosse salva, que eu falei assim, olha, esse é o propósito de vida da Edilene. Não há nada mais gratificante do que ver pessoas tendo eternidade. Amém? Então o que acontece? Então que a Nicole foi batizada, mas Gabriel e Edilene, eles têm pegado o sonho de Deus. Nós vemos o seu José, Dona Rosa, Natália, Ellen, Gislaine e Regiane lá no Rio de Janeiro, que hoje são discípulos, porque Deus colocou o sonho no coração deles e eles pegaram o sonho, amém? Vemos também a Thaís e Sibeli. Estão até sentados juntos aí, né? A Thaís e Sibeli também, né? Sibeli foi convidada pela Mari Roque. Ela estava lendo a Bíblia no metrô, né? E Mari Roque foi lá e convidou a Sibeli. Sibeli trouxe a Thaís. A Thaís foi batizada antes da Sibeli. Mas eles pegaram, de certa forma, o sonho de Deus, sabe? Eles se adentraram na perspectiva divina de querer salvar as pessoas. Que hoje nós temos Ian, Pedro, Neide, Gabriel e Amanda e Eric Salles, da região sul, amém? Por quê? Porque uma decisão de sonhar o sonho de Deus. O mundo está sendo evangelizado. Basta você saber quem você é. Você é um homem comum. Não procure ser muita coisa nesse mundo. Você é um homem comum. Porém, você tem o poder de Deus à medida que você dá valor às coisas espirituais. Segundo ponto, saiba o que você quer e faça acontecer. Uma vez que você sabe quem você é, você precisa saber o que você quer, amém? Precisa ter foco. Eu vou ler aqui, para terminar, duas escrituras desse ponto. São escrituras que eu li no culto passado lá em Arthur Alvim e em Tatuapé juntos, amém? Mas eu acho que nós podemos ver agora por uma outra perspectiva, ok? Podemos ver na perspectiva dos sonhos. Então, em Lucas capítulo 24, versículo 50. É legal Lucas, porque Lucas ele vai um pouquinho além dos outros evangelistas. Ele fala da infância de Jesus e agora fala também da ascensão de Jesus ao céu, amém? Enquanto Mateus quando Jesus aparece aos discípulos e dá ordem aos discípulos de evangelizar, de ir a todos os povos do mundo e fazer discípulos, Lucas vai um pouquinho além, ele fala da ascensão de Jesus. E no versículo 50 ele fala o seguinte: tendo-os levado até as proximidades de Betânia. Betânia era um lugarejo, um local que ficava mais ou menos de 6 a 9 quilômetros de Jerusalém, dependendo da rota que você fazia. Então, Jesus ressuscitado levou quem? Os seus discípulos até um lugarejo chamado Betânia. Lá tinha uma vila de leprosos, ok? Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Olha só, comece a imaginar a cena aqui. Jesus em Betânia com seus discípulos ergue as mãos e abençoa. Oh, incrível, não? Recebeu uma bênção direta de Jesus. Estando ainda a abençoá-los, olha o que aconteceu. Ele os deixou e foi elevado aos céus. Jesus foi elevado aos céus abençoando os discípulos. Ele não foi elevado aos céus assim, não, ele foi abençoando com as mãos erguidas. Foi elevado aos céus abençoando os discípulos. Então eles o adoraram. E o que eles fizeram? Eles voltaram para o pior lugar que eles poderiam voltar. E voltaram para Jerusalém. Mas com o quê? Com grande alegria. Eles sabiam o que queriam. Não importa se tivessem que voltar para Jerusalém. Eles sabiam o que queriam, porque tinham um sonho de Deus. E se sentiam abençoados por isso. 53, olha que interessante. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Como estava Jerusalém naquela situação?
Como estava o templo naquela época? Não precisa abrir lá, mas Mateus 27, 51, 53 fala um pouquinho. Quando Jesus morreu, o véu do santuário, que separava o Santíssimo do Santo Lugar, rasgou-se de cima até embaixo, em duas partes. A terra tremeu, rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e o corpo de muitos santos que tinham morrido foram o quê? Ressuscitados. Olha só que interessante. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Tem uma série que o pessoal assiste, eu não gosto muito de assistir, mas o Lucas gosta muito, chamado The Walking Dead. Eu fico imaginando, eles não eram zumbis, eles não estavam lá deformados, mas eles acabaram de sair do sepulcro. As roupas estavam rasgadas, talvez alguns estavam até sem roupas. Imagina como estava Jerusalém nessa época, a confusão que tinha ali, o templo, as pessoas, os sacerdotes, os fariseus confusos, pessoas sendo ressuscitadas. Não existia mais a diferença do Santíssimo do Santo Lugar, porque Deus quis deixar muito claro que agora o santuário somos nós. Imagine a situação. É para lá que eles voltaram. É para esse templo que eles foram. O pior lugar que eles poderiam ir. Mas eles sabiam que o sonho de Deus era o que havia de mais importante na vida deles. Não somente isso, eles ficaram ali. Em Atos 2 você vê que no dia de Pentecostes, judeus vindos de diversos lugares, diversos países, chegaram até Jerusalém. E lá em Jerusalém, outra coisa incrível aconteceu no templo. O que aconteceu? A vinda do Espírito, que desceu como línguas de fogo. E eles começaram a falar em outros idiomas. Não eram línguas estranhas, eram línguas estrangeiras, ok? Falavam em árabe, em latim, em grego, etc. Então começaram a falar, e os judeus que estavam ali, vindos de diversos lugares do mundo, conseguiram escutar a pregação, as pregações, depois da pregação de Pedro, mas antes as pregações do que os discípulos falavam no seu próprio idioma materno. E depois disso, abrindo em Atos capítulo 5, olha que interessante. Atos capítulo 5, versículo 17. Você vê então que depois de cerca de 3.000 pessoas serem batizadas, depois do reino de Deus ser inaugurado, depois da igreja começar com poder em Atos 2, começa então uma grande perseguição. Os próprios líderes religiosos começam a ir atrás dos discípulos, porque eles sentiam inveja deles, porque eles curavam, mas principalmente porque eles curavam a vida das pessoas. Então o que acontece é que eles ficam o quê? Eles ficam com inveja. Versículo 17 fala o seguinte: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram o quê? Prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se aonde? Mais uma vez, ao templo, e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Você vai continuar lendo aqui, você vai ver que o anjo tirou os discípulos de lá, tirou os apóstolos da prisão, misteriosamente aos olhos humanos. Por quê? Porque depois esses líderes religiosos mandaram pessoas buscarem, formaram um sinédrio, ok? Uma assembleia para poder julgar aqueles apóstolos. Então eles mandaram buscar os apóstolos que estavam presos. E quando os apóstolos chegaram ali, o que tinha acontecido? A cela estava trancada e os guardas estavam do lado de fora pensando que eles estavam lá dentro. Mas eles estavam onde? Eles voaram nos sonhos de Deus, amém? Eles foram para o templo. Então eles estavam ali no templo. Então o que acontece é que eles ficam furiosos e tomam uma decisão. Versículo 33. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam então matá-los. Por quê? Porque não somente estava no templo, Pedro estava pregando
no templo. Você pode ver a partir do versículo 29. Ele estava pregando no templo, então os líderes religiosos, sabe, ficaram furiosos e falaram assim: agora vocês vão ver, eu vou matar vocês. Porém, surgiu Gamaliel, que também era um fariseu, era um líder religioso, que estava no meio dos líderes, e disse o seguinte, versículo 34: mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores, todos os seus discípulos, se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, olha que interessante, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Lógico, ia deixar barato, Mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, daquela assembleia, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do Senhor. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, amém? Agora não somente no templo, quer saber uma coisa? Agora vai ser de casa em casa. Uma coisa que me chama a atenção: esses homens cheios dos sonhos de Deus, esses homens que tinham Deus com D maiúsculo, alegres por serem humilhados. Quando você se sente humilhado, como você se sente? Eu não gosto de me sentir humilhado. Ninguém gosta de se sentir humilhado. Nós ficamos tristes, pesados, com raiva. Não ficamos alegres como eles ficaram muitas vezes. Mas sabe, o sonho deles era tão espiritual, e o que acontecia com eles era tão espiritual, que eles ficaram até alegres por serem açoitados e humilhados perante todo mundo. E mais, olha só o que aconteceu. Deus deu a eles grandes livramentos, porque eles tinham um sonho maior. Enquanto Teudas e Judas, eles tinham sonhos humanos, tinham até discípulos, tinham até seguidores, e quando eles morreram, nada deu certo, os seguidores se dispersaram. Esses homens tinham Deus, tinham Jesus, e por conta disso, os sonhos de Deus não podem ser abalados, amém? Então vemos aqui algo muito interessante. Eles tinham uma razão para viver, eles sabiam o que queriam e faziam acontecer, amém? Aí eu lembro Maria José, eu vou falar um pouquinho da minha esposa hoje, amém? Vou falar bem da Maria José, okay? Mas uma vez, uma discípula da Maria José, alguns anos atrás, Maria José, ela foi batizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e ela veio para São Paulo em 98, e nós nos conhecemos aqui em São Paulo em 98, e uma das coisas que me chamou a atenção na Maria José foi que uma discípula dela falou uma vez para mim. Elas estavam tendo tempo de discipulado, e essa discípula não estava muito bem, estava um pouco desanimada, falando de muitos problemas, sabe, falando de coisas do coração, não estava envolvida em querer salvar almas, sabe, não estava muito comprometida. Maria José disse o seguinte para ela: eu não vim aqui para São Paulo para ficar lidando com o seu coração. Seu coração tem que ser lidado, sim, mas eu estou aqui em São Paulo porque Deus tem um plano. Qual é o plano de Deus? Salvar o mundo em nossa geração, evangelizar o mundo, melhor dizendo, em nossa geração, amém? Então isso me chamou a atenção na Maria José.
Nós não estamos aqui à toa. Nós não deixamos, muitas coisas para avançar o reino de Deus, mas num contrassenso ficamos como baratas tontas. O que eu vou fazer? O que tem? Não, nós temos sonhos incríveis, amém? Para avançar o reino de Deus. Então, algo muito interessante, você está afim de abrir mão de coisas na sua vida para que o reino de Deus avance? Você realmente quer abrir mão da imoralidade, da impureza? Abrir mão desse relacionamento impuro com o seu namorado, do adultério, da cobiça, que está roubando a sua integridade com Deus, roubando a sua fé? Abrir mão, talvez, da sua igreja, que tem supostas amizades que toleram o pecado, onde quase ninguém desafia um ao outro especificamente a se arrepender, das amizades que estão contigo porque vocês fazem juntos o que Deus detesta. Abrir mão do seu conforto, preguiça, que está acabando com você, deixando você morno, como um bolo fofo, né? Deixando você fofo para Deus, não consistente. Do que você está abrindo mão para entregar toda a sua vida? Se você abre a Bíblia, você vai ver coisas radicais. Você vai ver como um discípulo é. Ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos criticados por esse mundo religioso, ainda que pessoas não entendam muito bem o que a gente faz, mas você está comprometido com o sonho de Deus. Saiba o que você quer e faça acontecer. Você faz parte do plano de Deus. Sabe quem você é? Eu olho no espelho e quem que eu sou? Eu não sou muita coisa. Mas quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Essa é a visão de Deus, é a visão misericordiosa de Deus sobre você. Então eu sei quem eu sou, não sou nada, mas com o poder de Deus, sonhando podemos ser muito, amém? E eu sei o que eu quero, e nós sabemos o que nós queremos, amém? Avançar o reino de Deus poderosamente. Esse grupo aqui começou com 7 pessoas em 2011. Hoje nós já passamos de 200 pessoas no Brasil, amém? Nós sabemos o que Deus quer. Deus sabe quem é você. E nós não somos nada se não forem os sonhos de Deus, e para Deus seja dada a glória. Amém.